Doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa. E quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Nós estamos hoje com o Dr. Sérgio Quito, que é oftalmologista, professor de oftalmologia, tem mestrado, doutorado, e a gente aproveita no intervalo e vai tirando nossas dúvidas, porque nós vamos fazendo consulta, eu e a Ana. Mas Sérgio estava falando sobre descolamento de retina, que eu acho que é um assunto interessante, porque muita gente famosa já teve descolamento de retina. Né? É muito comum acontecer? Felizmente não é muito comum. O problema é que é grave. Né? O descolamento de retina, boa parte das vezes não tem como prevenir, infelizmente, né? É espontâneo. Só que o tratamento tem que ser, é uma urgência dentro da oftalmologia. Quanto mais precoce o tratamento, e o tratamento é cirúrgico, 99% dos casos, quanto mais precoce for o tratamento, mais fácil vai ser de recuperar a visão. Só que a recuperação visual também depende do tipo de descolamento e da extensão do descolamento. Quando é um descolamento localizado e não atinge a parte central da retina... Ele pode acontecer sem nenhum acidente? Pode. E como que a pessoa sabe, minha retina está descolando, como é que eu vou saber que eu tenho... Dói? Não, descolamento de retina não dói absolutamente nada. A pessoa vê uns flashes de luz, tipo uns raios assim, né? E aí começa a ficar opaca a imagem, exatamente, a visão fica bem turva. Não dói. Dificilmente o olho fica vermelho. Muitos pacientes têm descolamento sem nenhuma causa, espontâneo, como eu estava falando. Só que existem causas que a gente pode prevenir, ou pelo menos tentar prevenir. Por exemplo, o paciente míope, né, ele tem um risco maior de descolar a retina. O paciente míope ele tem um olho maior, é um olho que cresceu mais do que o normal, e aí a retina vai se espichando, vai ficando mais fininha e ela pode romper. Se a retina rompe, ela pode descolar. Então, o paciente míope tem que preventivamente ir no oftalmologista anualmente, ou dependendo do caso de 6 em 6 meses, fazer um exame para mapear como é que está a retina dele. Pacientes diabéticos, uma outra grande causa de descolamento de retina é a diabetes. A diabetes é uma doença traiçoeira, né? A pessoa não sente nada nas fases iniciais da diabetes e quando leva a cegueira já é tarde, não tem o que fazer. Então, preventivamente, o paciente que tem diabetes, entre outros exames, tem que obrigatoriamente fazer um exame com o oftalmologista, anual ou semestral, ou
trimestral, dependendo do caso, porque a retina deve ser examinada e muitas vezes lesões bem pequenas, imperceptíveis, o paciente não tem sintoma nenhum. Isso serve para diabetes gestacional, não? Não, é mais raro. Diabetes gestacional é mais raro. Aí é diabetes tipo 1 e tipo 2 mesmo. Então, o oftalmologista examinando a retina, ele pode detectar pequenas alterações que o paciente não sente absolutamente nada, pode bloquear aquelas lesões para diminuir o risco de um descolamento de retina futuro, porque é uma doença, como eu falei, grave, dependendo da extensão do descolamento, até pode se colar a retina, mas entre colar a retina e recuperar a visão, tem uma diferença grande. A retina é um tecido nervoso, são células nervosas, e os neurônios a gente sabe que não se regeneram, não existe um tratamento que funcione bem. Tem várias pesquisas tentando isso, mas o fato é que dificilmente consegue regenerar completamente. Então, às vezes a gente consegue colar a retina, mas não consegue recuperar a visão. Traumatismo, né, é uma outra causa também de descolamento. Futebol, tênis, briga, claro, traumatismo contuso direto, são causas também de descolamento de retina. O interessante é o seguinte, paciente, no teu consultório, o paciente míope e o paciente diabético, eles têm esse hábito de frequentar o consultório do oftalmologista a cada 6 meses? Infelizmente deve não. ser uma dificuldade tudo. É uma dificuldade. O paciente míope, na verdade, ele vai normalmente uma vez por ano para rever lentes de óculos ou lentes de contato, ou se ele quer uma cirurgia, ele vai. Mas ele não vai para avaliar a retina, infelizmente. Por mais que a gente fale, às vezes tem pacientes que passam 2, 3 anos, estão enxergando bem com aquele óculos ou com aquela lente e continuam do jeito que estão e vão quando lembram. Nem dentista. Dentista a gente vai quando lembra também, né? Erroneamente, né? O paciente diabético normalmente é um pouco mais disciplinado porque ele sabe de todas as complicações, né, em todo o corpo que pode acontecer. Mas a gente pega pacientes às vezes que vão uma vez por ano, a cada 2 anos, porque não sentem nada. E a diabetes é traiçoeira, para o olho também é traiçoeira, né? É o mesmo do glaucoma. O glaucoma é uma doença absolutamente silenciosa, assintomática, e quando o paciente perde a visão já é tarde, não tem como recuperar. A única maneira de evitar a cegueira para o glaucoma é fazer exames periódicos, medir a pressão, examinar o fundo de olho, fazer um exame chamado campo visual, porque aí a gente consegue detectar precocemente e tratar preventivamente as complicações, né? A medicina preventiva é muito melhor do que a terapêutica, né? E essas doenças, tipo diabetes e o próprio glaucoma, a gente tem que prevenir. O que é o glaucoma? O glaucoma, esse líquido que é produzido constantemente dentro do olho, que a gente estava comentando, esse aqui da frente, que é produzido constantemente, ele é produzido e ele sai, né, por uns canaizinhos que nós temos aqui na periferia. Esse mistura com a lágrima, é isso? Não não tem nada a ver com a lágrima. A lágrima é o humor aquoso que aumenta, É o humor aquoso, A lágrima é aqui por fora, é o que lubrifica a parte externa do olho, a córnea, né? E esse humor aquoso é produzido lá dentro. Não tem nada a ver um líquido com o outro. Não, mas quando ele sai... Não, ele sai por uns canais e vai para o sangue. Tá. Ele se comunica com as veias que a gente tem aqui na parte branca do olho. Se por algum motivo esse líquido não consegue sair, a pressão aumenta dentro do olho. A pressão aumentada dentro do olho pode machucar o nervo óptico e produzir uma doença chamada glaucoma. E vai tirando a visão, começa a perder a visão da periferia para o centro. Então a pessoa está enxergando, né, visão central, não notou nenhuma perturbação. Quando vai notar, ou seja, quando o glaucoma está bastante avançado e tirou a visão central, já é bastante avançado, já é tarde. O cara enxerga em túnel, né? Exatamente. Uma fase bem avançada é um campo tubular que a gente chama. Enxerga como se fosse um túnel. Quer dizer, eu estou olhando para aquela câmera, normalmente eu enxergo vocês porque o campo de visão é um campo normal. O paciente glaucomatoso, ele perde essa visão periférica, né, inicialmente. Depois ele acaba perdendo a visão central. Então é uma doença bastante grave. Como é que é o início do glaucoma, para ficar o alerta para a pessoa procurar... Infelizmente, o glaucoma, ele não dá nenhum sintoma. Ele é silencioso. É absolutamente silencioso, a não ser o glaucoma chamado agudo, que subitamente aumenta a pressão. Isso é raro, aí dá dor, o olho fica vermelho, a visão fica nublada repentinamente, então aí o paciente sente que está com alguma coisa errada. Mas em 98% a 99% dos casos de glaucoma, o glaucoma não dói, não deixa o olho vermelho, não dá nenhum sintoma. O diagnóstico só é feito pelo exame. Então, infelizmente, não tem outro jeito. Tem que fazer revisão, tem que ir ao oftalmologista. E tem que ir ao dentista. As pessoas tinham que ter esse... Como é que é lá nos Estados Unidos? É uma curiosidade, porque assim, ó, no dentista, eles vão religiosamente a cada 6 meses. É incrível, minha filha lá é higienista, e ela disse, mãe, eles podem não ter dinheiro para colocar prótese, restaurar os dentes, mas a revisão eles vêm e fazem. Como é que é lá? Tu sabe se é igual? Porque tu estudou lá, né?
o hábito do americano é bem melhor do que o do brasileiro em relação à saúde, né? Na oftalmologia funciona assim também. De uma maneira geral, eles são mais assíduos do que nós. Eles vão pelo menos uma vez por ano e eles têm uma consciência maior do que é um descolamento de retina, problemas da diabetes, glaucoma. Então eles vão frequentemente ao oftalmologista. É raro ver um paciente mais displicente lá. Como é que é o tratamento do glaucoma? O tratamento do glaucoma, infelizmente, só existe baixar a pressão. Não existe como reverter o dano que aconteceu no nervo óptico. Lembra que eu falei que aumentando a pressão, o nervo óptico sofre. Só que as células nervosas não se regeneram ainda. Então, existem várias tentativas, vários estudos, justamente para tentar recuperar o nervo óptico que foi lesado pelo glaucoma. Como não existe isso ainda, o que tem que se fazer é um tratamento preventivo. Tem que baixar a pressão do olho do paciente para evitar que o glaucoma siga adiante, que machuque o nervo óptico. Então, se faz basicamente com colírios, que baixam a pressão, que diminuem a produção desse líquido. E que deixam os cílios maravilhosos. Tem um deles que aumenta bastante os cílios, até foi desenvolvida uma pomada, um produto para isso, né? É um dos efeitos colaterais desse produto. Mas realmente ele é bem seguro, dá para usar para crescer cílios sem problema nenhum. Isso eu ia te perguntar. Peraí, vamos de novo, porque agora me interessou. Esse colírio a gente pode usar só aqui na região dos cílios? Não. Esse laboratório que desenvolveu esse colírio viu que um dos efeitos colaterais era o crescimento excessivo de cílios. E aí resolveu desenvolver uma pomada. Fez alguns estudos. Sabe o nome da pomada? Porque agora a mulherada vai encher minha caixa de e-mail, que vai ser um absurdo. Prometo te conseguir, agora de cabeça não lembro, porque não é a minha área. No site, é o mesmo pessoal que fabrica a toxina botulínica, isso, tá? É só pedir para o seu cirurgião. Não vamos fazer propaganda. Mas é o mesmo. Mas assim, tu sabe o nome da pomada? Claro, eu tenho lá. Logo que eles fizeram isso aí... Mas eu quero essa pomada. Eu estava num congresso nos Estados Unidos, me deram alguns de amostra. Mas assim, qual era a minha dúvida? Minha dúvida é essa, quer dizer, se é usado para glaucoma, tá? Que é justamente para mexer com a pressão intraocular, eu falei, bom, eu não vou receitar até que eu converse com o oftalmologista de credibilidade que me diga não tem problema, porque senão tu vai fazer aumentar o cílio. A pomada pode passar? Pode. Não tem problema, porque a grande maioria das medicações para glaucoma conseguem baixar a pressão quando a pressão está alta. Quando a pressão está normal, ela baixa muito pouco. Não mexe, mas pouco. Não a ponto de interferir na anatomia do olho, na fisiologia do olho. Então, a segurança é bastante grande. E também a pomadinha não é para colocar no olho, vai passar só aqui em volta. Raramente vai acontecer de cair. Um pouco penetra no olho, mas é pouca coisa. A segurança é bem grande. Pode usar. Pode Nós queremos o nome da pomada. O doutor Miguel sabe o nome da pomada. O nome da pomada eu não vou dar porque eu não vou fazer propaganda aqui. Mas ele tem como... Os dois têm como receitar a pomada. Vocês dois têm como receitar a pomada. Eu quero essa pomada. Então, voltando ao glaucoma, né, quando o colírio não funciona, né, aí a gente tem que partir para um procedimento cirúrgico, ou com laser, mas o laser é reservado para alguns tipos de glaucoma. A maioria dos casos a gente acaba tendo que fazer um procedimento cirúrgico mesmo, né, para baixar a pressão, e às vezes só a cirurgia não é suficiente, o paciente tem que continuar usando o colírio para manter a pressão sob controle. Mas não é uma coisa para se desesperar, por exemplo, eu confesso que para mim é uma coisa assim que me assustaria muito, ou é machucar a mão, ou ter um problema no olho. Então, uma vez questionaram se eu não tinha glaucoma, até fui te visitar para ver se eu realmente não tinha glaucoma, mas quando o neurologista levantou a hipótese de eu ter glaucoma, eu fiquei em desespero. Mas tem que não significa perder os olhos. Mas tem que ficar em desespero mesmo, porque isso aí é um alerta para o paciente ir no oftalmologista, né? E não esperar que aconteça alguma coisa, porque aí já vai ser tarde. Então, glaucoma é uma doença muito séria, quando numa fase muito avançada. Só que hoje, se a gente pegar o paciente numa fase inicial da doença, na grande maioria dos casos a gente consegue evitar uma progressão grande do glaucoma. Eu conseguiria continuar trabalhando se hoje pegasse assim no início da... Quando a gente pega o glaucoma no início, é muito raro a gente ter o paciente que vai à cegueira, né? Eventualmente pode acontecer em glaucomas mais graves. Mas o paciente que vai à cegueira para o glaucoma é aquele paciente que ou não tratou muito bem, ou o diagnóstico não estava muito bem correto, ou já fez o diagnóstico numa fase avançada da doença, porque o glaucoma só dá sintoma no final. Então, fazendo o diagnóstico no início, numa fase precoce, o risco de cegueira é muito baixo. E quem é que tem mais tendência a ter o glaucoma? Pacientes melanodérmicos, ou seja, pacientes negros, pacientes diabéticos, existe paciente que usou corticoide ou via oral, sistêmico ou colírio. Tem que ficar mais alerta. E mais frequente ainda. Exatamente. Paciente com história familiar de glaucoma tem uma chance maior, né?
Pacientes que tiveram algum tipo de traumatismo, paciente que teve descolamento de retina por uma bolada, por exemplo, ele tem um risco maior de desenvolver glaucoma. Né? Então, essas situações. Pressão alta? Pressão alta arterial não tem nada a ver com glaucoma. São pressões então independentes. Não tem nada a ver uma com a outra. São bem independentes. A gente tinha falado no início também, a minha netinha andou consultando vocês lá, tá? E eu achei muito engraçado porque, assim, era uma das queixas da minha filha. Eu tenho uma netinha com quase 3 anos. E ela estava começando, eventualmente, a minha filha notava... No final da tarde ela começava a ficar vesguinha. No final da tarde, ou eventualmente, assim, quando estava um pouquinho mais cansada, ela ficava um pouquinho vesguinha, mas é coisa, assim, muito discreta. Eu não notava, tanto é que ela falou para mim, eu disse, não, acho que isso é normal. É normal a criança ficar um pouquinho estrábica? Não. Não existe, esse é um conceito errado também que muitas pessoas têm. Não existe estrabismo normal, não existe desvio normal. Independente da idade. Nem quando nasce? Nem quando nasce. O que existe é o que nós chamamos de uma incoordenação muscular. A musculatura não está completamente desenvolvida. Ela vai ficar completamente desenvolvida ao redor do 6º mês de vida. Por isso que tem gente que fala, estrabismo é normal até o 6º mês de vida. Não é normal. Se a criança tem qualquer tipo de desvio, seja para dentro, seja para fora, que nós chamamos de estrabismo, isso é anormal, tem que ser investigado. Porque pode mesmo antes dos 6 meses, dá para levar no oftalmo? Tem que levar no oftalmo para fazer o primeiro exame ao redor do 3º, 4º mês de vida para ver se a criança não tem nada. Então assim, vamos esclarecer aqui que eu, como vó nova, estou curiosa com esse assunto. Tem o bebê problema ou não, entre 3º e 4º mês a gente leva no oftalmo? Tem que fazer o primeiro exame oftalmológico. Se notar com 15 dias de vida que já tem algum desvio, tem que levar logo, não ficar esperando 3, 4 meses. O que existe é o seguinte, a criança dá um objeto para ela olhar, tu vai ver que ela fixa, daqui a pouco ela desvia um pouco, daqui a pouco fixa de novo, é uma incoordenação, né? Não está completamente desenvolvida a fibra muscular, a musculatura. Agora, se um olho está olhando o objeto, o brinquedo, e o outro está desviado, alguma coisa está errada. E aí tem várias causas para isso, que é o que tu ia comentar, né? Mas vamos deixar o assunto para o próximo curioso, bloco. E a gente volta com esse assunto. Daí. Porque acho que todo mundo, ou tem criança pequena em casa porque é tio, tia, irmão, ou que nem nós. Que já estamos né? na época dos avós. Mas nós já voltamos.